Salve, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Espero estar encontrando todos bem aqui, professor Vicente, e hoje a gente vai falar sobre números racionais. Eu preparei aqui uma sequência de exercícios que fala sobre esses números e algumas propriedades na hora de fazer operações utilizando esse tipo de número. Bora lá ver essa lista de exercícios então? Então vamos lá, gente. A gente vai começar essa relação de exercícios. Bota na tela aqui pra gente o primeiro enunciado. Olha só o que diz o primeiro enunciado. Assinale entre as alternativas abaixo o número que, somado a 7/3, resulta em 0,6. Bom, então vamos retirar do enunciado as informações que a gente precisa, né? A gente tem falado nos vídeos anteriores aí, que retirar essas informações do enunciado é um passo muito importante na resolução. Quando você não tira os números ou as informações mais importantes do enunciado, a leitura fica mais difícil, a compreensão fica mais difícil. Então vamos lá. Nesse exercício então fala o seguinte, que eu preciso descobrir um número que somado com 7/3 resulta em 0,6. Muito bem. E aí, a gente vai precisar nesse exercício a propriedade da adição. Para resolver esse exercício, a gente vai precisar do que a gente chama em matemática de operação inversa, né? A operação contrária da soma. A operação contrária da soma é a subtração. Então eu vou fazer 0,6 menos 7/3 e descubro aqui o número que eu estou procurando no exercício. Mas Vicente, essas propriedades, a adição tem uma, a subtração tem outra, a multiplicação tem outra, a divisão tem outra, e eu me confundo todo ou toda, né? Toda vez que eu preciso dessa ferramenta. Não tem um jeito mais simples de eu guardar? Sim, tem. O que eu costumo dizer para meus alunos é o seguinte: tá vendo aqui? Isso aqui você não consegue fazer de cabeça. Um número que somado a 7/3 dê 0,6, você talvez não consiga fazer de cabeça. Mas, se eu optar em criar uma conta cujo resultado eu saiba calcular de cabeça, por exemplo, alguma coisa mais 2 que dê 5. Números aleatórios, mas que eu sei fazer de cabeça. Alguma coisa que mais 2 é 5. É óbvio que é 3. Mas a pergunta não é o resultado. A pergunta é por que deu 3? E aí você começa a pensar, deu 3 porque você pegou o resultado, o total, e subtraiu de uma das parcelas. Você pegou o total, subtraiu de uma das parcelas, acabou encontrando a outra parcela. Ora, se funcionou aqui, vai funcionar aqui. Repare, eu já tinha comentado com você sobre a operação inversa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este resultado, que é 0,6, e vou subtrair de 7/3. O que a gente vê muito, né, é o aluno pegar o 7/3 e tirar de 0,6. E aí, infelizmente, chega na resposta errada. Beleza? Então, simular, fazer uma conta simulada desse tipo aqui, em que você saiba a resposta, faz com que você descubra, né, entre aspas, a operação matemática que você deva fazer nessa que você não consegue fazer de cabeça. Agora virou algébrica, né? Virou uma conta algébrica. Então eu vou fazer 0,6 menos 7/3. Bom, resolver isso aqui não é tão difícil, mas algumas coisas eu preciso prestar atenção. Não dá para me resolver um número decimal menos uma fração. Então eu tenho duas opções, ou teria duas opções. Eu posso ou deixar os dois números em forma de fração, ou os dois números em forma de decimal. O problema aqui é que se eu dividir 7 por 3, eu vou encontrar uma dízima periódica. Quer ver? Ó? Eu fizer 7 dividido por 3, aqui vai dar 2, 2 vezes 3 dá 6,
sobra 1, aí vírgula aqui, 0 aqui, 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, sobra 1, e eu completo aqui com 10, dá 3 de novo, e aí repare que eu vou colocando 0 aqui, vou adicionando um 3 aqui, vai dando 9, vai sobrando 1. Isso aqui é o que a gente chama de dízima periódica, é um decimal infinito. E aí, como é que eu vou subtrair um número decimal por um número decimal infinito? Ah, já sei, Vicente, a gente arredonda ali. Não pode. Não pode. Beleza? Então, esquece. Existem situações como essa, em que a dízima periódica, o número decimal na sua forma de dízima periódica, não dá para fazer essa operação matemática. Conclusão, o que era duas opções acaba se resultando em uma única solução, não é? Eu preciso fazer esse 0,6 virar fração, o que não é difícil, né? Aqui, por exemplo, esse 0,6 aqui, ó, eu coloco o número sem a vírgula em cima, né? Vou tirar esse menos daqui, que esse menos é da operação do raciocínio lá em cima, senão dá a impressão que é negativo. Então, olha só, eu coloco o número sem a vírgula em cima e embaixo eu coloco o 10, porque eu tenho uma casa decimal só, né? A quantidade de zeros aqui é o mesmo número de casas decimais, então fica 6 décimos. Por que eu já não fiz aqui embaixo? Porque os 6 décimos, os dois números são pares, então eu ainda posso simplificar para facilitar. Vicente, eu sou obrigado a fazer isso? Não, aqui não, nesse caso não, vai dar 3 quintos, né? Nesse caso não, eu poderia fazer a conta com 6 décimos, né? E depois simplificar no final. Ou não, de repente nem precisaria, não é? Mas enfim, olha lá. Então eu vou fazer 0,6 então é equivalente a 3 quintos. Vou fazer 3 quintos menos 7 terços. Muito bem. Subtração de fração. Pelo amor de Deus, não vamos querer fazer 3 menos 7 em cima e 5 menos 3 embaixo. Subtração e soma de fração com denominadores diferentes exige o tal do MMC. Eu preciso deixar os dois números de baixo, né? Eu preciso deixar os dois números de baixo iguais. Eu preciso transformar essas duas frações em duas frações equivalentes com o mesmo denominador. Portanto, o MMC de 5 e 3, por eles serem dois números primos, vale o produto deles. Então, o MMC de 5 e 3 é 15. 15 aqui, 15 aqui. E aí, o princípio da fração equivalente. Se o 5, o primeiro número aqui, se o 5 se transformou em 15, é porque ele foi triplicado. Se eu tripliquei embaixo, obrigatoriamente, eu preciso triplicar em cima. E aí, 3 vezes 3 dá 9. Então, primeira fração resolvida com sucesso. Segunda fração, o 3 virando 15. Eu multiplico ele por 5. 3 vezes 5 dá 15. E aí eu faço vezes 5 em cima também. E aí 7 vezes 5 dá 35. Legal. Chegamos então a duas frações equivalentes com o denominador igual. Iguais, né? E aí o que eu faço? Agora é só fazer a operação matemática. O denominador se mantém, e aí eu faço a subtração em cima. Repare que a subtração, eu tenho um número positivo, que é o 9, e um número negativo, que é o 35. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, se eu tenho sinais diferentes, eu vou subtrair os números e conservar o sinal do maior. Nesse caso aqui, menos. Ok? E 35 menos 9 dá 26. E olhando aí, né, nas alternativas que a gente tem aí no nosso enunciado, sugere então a letra C. Então tá aí, letra C no nosso primeiro exercício que pedia para descobrir esse número aqui da nossa adição. Tudo bem? Vamos partir para o próximo? Vamos lá então, gente, para o segundo exercício da listinha, hein? Bora lá então, olha só. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.
Muito bem, ele fez 4 afirmativas então aí no nosso enunciado e está pedindo para que a gente descubra quais são verdadeiras, quais são falsas e aí marque a alternativa que indicar a resposta certa. Então vamos lá. A primeira afirmação, ele fala que menos 9/3 é um número natural. Menos 9/3 é um número natural. Gente, o conjunto dos números naturais são todos os números inteiros, ou seja, números que não têm vírgula, porém, todos positivos. Portanto, apesar de 9 dividido por 3 ser um número inteiro, é 3, né? Mas menos 9/3 é menos 3, e no menos 3 não é um número natural. Portanto, primeira afirmação, falsa. A segunda afirmação que ele fez diz o seguinte, que menos 0,2727 e assim por diante, ou seja, uma dízima de período composto 27, né, é um número racional. É racional. Bom, a gente sabe, tem por definição, que o conjunto dos números racionais é basicamente todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Todos os números que podem ser escritos na forma de fração é considerado do conjunto dos racionais. Muito bem. Será que a dízima periódica dá para transformar em fração? Yes! Claro que dá. Claro que dá. A dízima periódica pode sim ser transformada em fração. Portanto, é um número racional. A segunda opção aqui é verdadeira. A terceira opção aí, a terceira afirmação, ele diz o seguinte, que 2,75 é a mesma coisa, tem o mesmo valor que 11/4. Aqui, duas maneiras de fazer. Eu posso transformar esse 2,75 em fração, né? A gente viu no exercício anterior que dá para transformar qualquer número decimal em fração. E aí eu vou simplificar ela, deixar ela irredutível. Se for igual a 11/4, bacana, é verdadeiro. Se não for igual a 11/4, sinto muito, não é verdadeiro. E existe outra possibilidade, eu posso dividir 11 por 4, transformar essa fração num número decimal, e se for igual a 2,75, ótimo, eles são iguais. Se não for igual a 2,75, infelizmente não são iguais. Vamos fazer o mais simples? O mais simples é fazer 11 dividido por 4. Uma divisãozinha aí por 4, dá para saber se o 11/4, que é 11 dividido por 4, dá ou não 2,75. Então vamos lá, 11 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, sobra 3, né? Porque aqui empresta, aquela coisa. Bom, vírgula aqui, 0 aqui, 30 dividido por 4 dá 7, 7 vezes 4 dá 28, sobra 2, porque empresta aqui, né? Dá 10 menos 8 dá 2, mais um 0 aqui, 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 4 dá 20, e não sobra nada. 2,75? 2,75? Beleza. Afirmação correta. Ok? E a última, a quarta afirmação, eu tenho que 1 dividido por 2,25 resulta em 4/9. Também aqui vou fazer 1 dividido por 2,25, vou fazer 4 dividido por 9 e tem que dar o resultado. E aí uma curiosidade que eu não sei se você sabe, né? A grande maioria dos meus alunos presenciais sabe. Você que é novo aqui no canal, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não se esquece, de deixar o seu like, se inscrever no canal. Por quê? Porque a gente está sempre postando vídeo aí e a gente vai ter o prazer de estudar juntos aí, né, durante os nossos vídeos. O pessoal que tem aula presencial com o professor Vicente já estudou
que quando eu tenho uma fração cujo denominador é 9 e o numerador, o de cima, é um número menor que 9, de 1 a 8, o resultado disso aqui é uma dízima simples igual ao numerador. Vou traduzir o que eu acabei de falar. Eu estou dizendo para você que quando eu faço um nono é 0,1111 e assim por diante. 2 nonos é 0,2222 e assim por diante. 7 nonos é igual a 0,7777. Ah, Vicente, mas uma informação legal, mas sim, mas olha só, isso aqui às vezes facilita na hora de uma prova, que você está com o tempo cronometrado, né? Se você lembra dessa informação aqui, ao invés de fazer duas contas aqui, ó, você vai fazer apenas uma, porque essa aqui você já sabe que é 0,444. Resta saber se 1 dividido por 2,25 também é uma dízima de 4. E aí, você faz a conta. Gostou da dica? Então não esquece do like, hein? Olha só, 1 dividido por 2,25. Conta de divisão com número decimal. Você pode multiplicar os 2 por 100 e tirar a vírgula, ou usar aquele velho truque de igualar as casas decimais. Tenho duas casas decimais no divisor, coloco duas casas decimais aqui, né? Olha lá, vírgula 00. Mesmo porque 1 ou 1,00 não altera o valor do número. Muito bem. E aí eu tenho duas casas decimais no dividendo, duas casas decimais no divisor, posso vir aqui e simplesmente tirar a vírgula. O que era 1 dividido por 2,25 passa a ser 100 dividido por 225. Bacana, né? Só que, infelizmente, o 100, mesmo igualando as casas decimais, deixa eu diminuir aqui, senão não vai caber o terceiro zero. Mesmo igualando as casas decimais, o 100 não é possível ser dividido por 225, ele é menor, né? Não tem como saber quantos 225 cabe dentro do 100, porque não cabe nenhum. Muito bem. Então, o que eu faço? Qual é o artifício matemático que a gente utiliza? Eu coloco um zero aqui e uma vírgula aqui. Como a casa das unidades já não está preenchida ainda, eu venho aqui e completo com zero. Quer a explicação disso aqui detalhado? No vídeo que eu postei anteriormente, eu tenho a explicação da vírgula, quando põe zero, quando não põe zero. Dá uma olhadinha na lista anterior para você ver. Bora lá. Agora dá, né? 1000 dividido por 225. E aí eu quero saber quantos 225 cabe dentro do 1000. Na verdade, 225, 450, 900, 4. Ô, Vicente, você fez rapidinho, sim? Né? Se você quiser colocar 225 mais 225, depois mais 225, depois mais 225, você vai chegar que 4 vezes 225 dá 900. E aí sobra 100. Né? Empresta, aquela história, né? Empresta, tal e coisa. Bom, muito bom. 100. Para continuar a conta, 0 aqui, como a gente fez aqui. E aí fica 1000 dividido por 225, dá 4 de novo. E 4 vezes 225 dá o 900. E aí repare que vai colocando 4, vai colocando 900, vai sobrando 100. E isso aqui vira uma dízima periódica. Portanto, chego à brilhante conclusão que 1 dividido a 225 também é 0,444444, não é? Portanto, a afirmação também é correta. E olhando as nossas alternativas, né, chegamos à brilhante conclusão que somente a 2, 3 e 4 estão corretas, portanto, letra D de dado. Ok? Tudo bem, pessoal? Podemos ir para o próximo exercício? Bora lá, coragem! Vamos lá, então? O próximo exercício está aparecendo aí na sua tela. Olha só, o enunciado diz o seguinte. Ao receber seu salário, Marcela fez a seguinte divisão.
1/10 é gasto com transporte e metade é gasto com aluguel. Muito bem. Assinale a porcentagem que sobra do salário de Marcela para as demais despesas. Então eu tenho comentado muito nos meus vídeos, inclusive tenho recebido aí algumas mensagens sobre retirar os dados do enunciado primeiro. Eu falo muito isso para meus alunos. Gente, muitas de vocês acreditam que retirar os dados do enunciado isso demanda tempo, é trabalhoso, enche o saco. Pode até ser, você tenha razão. Mas de uma coisa você não pode negar. Quando a gente tira todas as informações necessárias do enunciado e coloca no papel, não grifa não, escreve no papel, você começa a entender melhor o que o enunciado, o que aquele determinado exercício espera da sua resolução. Então, é assim, se você tem esse costume de retirar os enunciados, você começa a ter menos dificuldade de interpretação. O que a gente percebe que a maioria dos alunos tem. Essa dificuldade de saber, às vezes sabe fazer bem a operação, conhece bem as propriedades, sabe tabuada, sabe fazer conta, mas na hora de interpretar e chegar a uma conclusão do que fazer naquele determinado exercício, aí esbarra no raciocínio ou na interpretação de texto. Então, gente, não custa nada, exercita para você ver, exercita que vai dar certo. Olha só, nesse exercício ele fala o seguinte, 1/10 é com transporte. Então, 1/10 do que ela gasta, do salário dela, é transporte. Muito bem. E metade é gasto com aluguel. Então, o aluguel consome dela metade do salário que ela ganha. A pergunta é, qual a porcentagem do salário de Marcela para as demais despesas? Qual é a porcentagem das outras despesas? Repare o seguinte, depois que eu coloco isso aqui, eu posso pegar o meu enunciado e sumir com ele. Eu já sei o que eu quero fazer. Eu já sei que ela gasta isso aqui e eu preciso calcular uma porcentagem que sobra. Reparou como a gente retirar os dados do enunciado facilita a compreensão? Então, olha só. Isso aqui dá para fazer de duas maneiras. Eu posso, por exemplo, juntar essas duas frações, que é a despesa, isso aqui são as despesas dela. Pelo menos as despesas citadas no enunciado. Eu posso juntar essas duas despesas, somando elas em fração, e o que faltar para completar o todo referência é a fração das outras despesas. E aí eu pego a fração e transformo em porcentagem. Essa é uma técnica. Vamos fazer ela? Olha só, eu pego as duas frações, 1/10 mais 1/2 e somo. Eu vou ter aqui, MMC, né? Uma soma de fração, denominadores diferentes. Eu preciso tirar o MMC. O MMC aqui é de 10 e 2 é 10. Como você sabe fazer de cabeça? Sim. Na verdade, é uma técnica que diz, no exercício anterior, eu tirei o MMC de dois números primos, 5 e 3. Deu 15, porque no MMC de números primos vale a multiplicação. MMC de números múltiplos, olha só para você ver, 10 é múltiplo de 2. MMC de números múltiplos vale o maior. Então, MMC aqui é 10. Ah, mas e se eu não souber? Se você não souber, você vai fazer o MMC. Você vai pôr aqui 10, 2 e tira o MMC. Né? Aqui, por 2 dá 5 e 1. E por 5 dá 1 e 1. E aí multiplica 5 vezes 2 dá 10. Chegaria no 10 do mesmo jeito. O que a gente fala, gente, é para facilitar a dinâmica do exercício. Muitas vezes você está fazendo um exercício desse tipo em prova, tempo cronometrado, precisando se dedicar mais a uma questão um pouco mais elaborada. E aí esses macetezinhos que a gente faz durante o exercício faz com que você ganhe tempo. E outra, facilita e diminui a chance de erro. Beleza?
Muito bem. Então aqui, na primeira fração, o 10 continua 10, portanto, o 1 continua 1. Na segunda fração, o 2 vira 10, porque foi multiplicado por 5. Faço a multiplicação por 5 em cima também, e aí fica 5. E 1 mais 5 dá 6. 6 décimos. Mantenho de baixo e somo em cima. Muito bem. Chegamos à brilhante conclusão que a mocinha aí gasta 6 décimos. Então, o que é os 6 décimos? É a fração das despesas da Maria, né? Não, da Marcela. Das despesas da Marcela. Olha, se ela gasta 6 partes de 10 do salário dela, significa que sobra o total, que é 10 décimos, menos o que ela gasta, que é 6 décimos, sobra para ela, aqui os denominadores já são iguais, eu mantenho o denominador, e 10 menos 6 dá 4. 4 décimos, então, é a fração que sobra. A fração que sobra. Só que assim, ele não quer a fração que sobra, ele quer a porcentagem que sobra para outras despesas. Muito bem. Então tá fácil, porque agora é só fazer esse 4 décimos virar porcentagem. Como é que eu faço um número virar porcentagem? Ou uma fração virar porcentagem? Basta eu lembrar que porcentagem é alguma coisa por 100. Então, eu vou fazer 4 décimos virar uma fração que tenha o denominador igual a 100. E o 10 virando 100 foi multiplicado por 10. Isso significa que eu preciso também multiplicar por 10 em cima e fico com 40%. Uma fração 40%. E aí, 40% é o equivalente a 40%. Portanto, a porcentagem que sobra para outras despesas está aqui, 40%. Né? Se você olhar as alternativas aí, é letra D. Letra D. Né? Mas você comentou que tinha outros jeitos de fazer. Sim, tem outro jeito de fazer. Mais simples até. Né? Se eu chegar à conclusão que é 1 décimo, se eu fizesse 1 décimo aqui virar porcentagem, né? Eu acabei de falar que virar porcentagem é fazer o denominador virar 100. Então, olha lá, boto o 100 aqui embaixo. Por quê? Porque eu fiz vezes 10 embaixo, vezes 10 em cima. Aqui seria 10%. Transporte, 10%. Aluguel, vou fazer essa fração virar uma fração com denominador igual a 100 também. Né? 2 vezes 50. 2 vezes 50 dá 100. Faço vezes 50 aqui também. Chego à conclusão que 1/2 é a mesma coisa que 50%. Ora, se ela gasta 10% com transporte, 50% com aluguel, o total da despesa dela em porcentagem é 60%. O que falta, o que vai sobrar para outras despesas, eu chego à conclusão que é 40% do mesmo jeito. Ok? Jeitos diferentes para chegar na mesma resposta. Beleza? Bora lá então para o próximo exercício para a gente estar falando mais desses números racionais. Vamos lá, gente? O exercício 4 aí, ele diz o seguinte. As estruturas montadas a seguir são utilizadas para a montagem de alguns projetos da fábrica onde Vivian trabalha. Na fabricação dessas estruturas é utilizada bolinhas de silicone em gel e palitos. Em seguida, são coladas na estrutura papel craft de forma que a bola central não se perca. Muito bem, e aí temos estrutura 1, 2 e 3. Ótimo. Para atender um projeto idealizado por um cliente, Vivian montará as 6 primeiras estruturas da sequência, sempre seguindo a mesma lógica de montagem.
Assinale o número total de bolinhas de silicone que Vivian deverá utilizar nesse projeto. Gente, olha só. Ele desenhou aí, ele me deu aí o desenho da estrutura 1, 2 e 3. E vai fabricar, a fábrica aí, né? A Vivian vai fabricar as 6 primeiras estruturas. E ela quer saber quantas bolinhas em gel ela vai utilizar aí nas 6 primeiras estruturas. As 3 primeiras já estão desenhadas. Então, qual é o serviço aqui do exercício? É descobrir quantas bolinhas ela vai utilizar na estrutura 4, na estrutura 5, na estrutura 6 e depois somar tudo. Simples assim. Ok? Então, olha só. Na estrutura 1, eu não preciso nem do desenho. Não preciso nem do desenho. Claro, se eu quiser fazer o desenho, é possível. Mas, se eu souber a quantidade de bolinhas das 6 primeiras estruturas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu souber a quantidade de bolinhas das 6 primeiras estruturas, basta eu somá-las, eu não preciso do desenho. E se você olhar, né, na estrutura que está aí na sua tela, você vai ver que na estrutura 1 são 5 bolinhas, né? Uma em cada vértice do quadrado e uma no meio. E a partir da segunda estrutura vai se adicionando quadrados. Só que não vai adicionando mais 5, porque 2 bolinhas ela usa do quadrado anterior. Isso quer dizer que a partir da segunda peça da estrutura, os quadrados que vão sendo acrescentados na estrutura recebem mais 3 bolinhas. Pega a quantidade de bolinhas anterior e é acrescentado mais 3 bolinhas nessa estrutura. Então a estrutura 2 são 8 bolinhas de silicone. A estrutura 3 são 11 bolinhas de silicone. E aí, claro que você pode desenhar, mas já dá para perceber que como vai de 3 em 3, a próxima estrutura, que é a quarta estrutura, são 14 bolinhas utilizadas. E depois, 17 bolinhas utilizadas. E a sexta estrutura, 20 bolinhas utilizadas. Pronto, já sei quantas bolinhas de silicone tem em cada uma das estruturas. Qual é o serviço agora? O serviço é somar 5, 8, 11, 14, 17 e 20. Tá aqui uma sominha simples aí no exercício das estruturas, né? 5 e 8, 13, mais 1, 14, mais 4, 18, mais 7, 25, vai 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 75 é o total de bolinhas. É o total de bolinhas utilizadas. Isso nos remete à alternativa D. D de dado. Fácil, né? Então, esse tipo de exercício que não traz muito trabalho matemático, está mais na interpretação. A leitura pausada, entender o que o enunciado está dizendo, faz toda a diferença na hora da nossa resolução. Beleza? Vamos para o próximo? Bora para o próximo, então. Vamos lá, pessoal. O próximo exercício aí da nossa série de exercícios diz o seguinte. Na compra de um guarda-roupa de casal, Mônica escolheu um que custava R$ 2.500, se o pagamento fosse à vista. Muito bem. Sem possuir o valor total, Mônica optou em parcelar o pagamento em 5 parcelas de R$ 530. Qual foi o acréscimo percentual que Mônica pagou ao parcelar o pagamento do guarda-roupa? Bom, então, veja bem, ela comprou um guarda-roupa que tinha como preço à vista R$ 2.500. R$ 2.500 era o preço à vista. Como ela não tinha, né, o valor à vista para pagar, ela optou pelo pagamento parcelado, né? E esse pagamento parcelado dizia que seriam 5 parcelas de R$ 530 cada uma. Veja bem,
Obviamente, pagando parcelado, ela vai pagar mais do que o preço estipulado à vista. A mais quanto, Vicente? Não sei, vamos fazer a conta aqui, né? Ó, 530 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. Então, ó, o valor pago parcelado é R$ 2.650 no total. Então, esse valor aqui é o total parcelado. Muito bem. Só que, o que o exercício quer? O exercício quer a porcentagem desse valor a mais que foi pago, né? Quanto foi pago a mais? Os juros. Quanto é o juro? O juro, na verdade, é o valor que ela pagou a mais, né? O valor dos juros é 2.650, que é o valor que ela pagou parcelado, menos o valor à vista, que é 2.500. Portanto, chegamos à brilhante conclusão que a mocinha aí pagou de juros R$150. A pergunta é, então, R$150 é os juros que ela pagou, o valor a mais que ela pagou pelo guarda-roupa. A pergunta é, R$150 equivale a quantos por cento do preço do guarda-roupa? Esse valor que ela pagou a mais é um aumento percentual, né? Se refere a um aumento percentual. Mas de quanto é esse aumento? É exatamente isso que perguntou o nosso enunciado. Para descobrir isso, você tem várias maneiras de calcular, dá para equacionar, colocar x, e dá para fazer um monte de coisa. Mas como a gente está fazendo esses exercícios a nível de 7º ano, né? E nem todo aluno de 7º ano teve contato ainda com variáveis ou com montagem de equações, né? A gente tem um outro jeitinho mais fácil de montar aqui, né? Eu sei que o valor total do guarda-roupa era 2.500, portanto, 100% equivale a R$ 2.500. 100% equivale a R$ 2.500. Muito bem. E quantos por cento equivale a 150? Aí você vai falar assim para mim, Vicente, eu já aprendi, você põe um X aqui, multiplica em cruz, blá, blá, blá. Sim, pode ser. Mas dá para fazer mais fácil. Repare que você faz isso aqui, ó. Eu posso dividir por 100, e aí eu vou usar uma técnica aqui, que os meus alunos conhecem. Os alunos presenciais que têm aula comigo, né? Alunos de 6º e 7º ano conhecem isso aqui que eu estou fazendo. E eu não vou falar o nome. Eu queria que alguém ou alguns, né, que estão assistindo o vídeo, coloque aí nos comentários aí como é que chama esse método aqui, ó. Depois eu falo sobre ele, tá? Eu divido por 100 dos dois lados, e daí o nome da técnica, né? E encontro que se 100% é 2.500, 1% equivale a R$ 25. Parece óbvio, sim ou não? Faz sentido? Olha só, se 100% é 2.500, 1% basta eu dividir os dois valores por 100. E aí, eu vou fazer esse 25 virar 150. O 25 vira fácil 150, olha lá, 25, 50, 75, 100, 125, 150. Muito bem, então basta eu pegar esse 25 e multiplicar por 6, que desse lado eu já obtenho o que eu queria. Olha lá. E se eu fiz vezes 6 desse lado, obviamente, e aí eu quase falei o nome do método, né? Vou deixar para os comentários, chego à brilhante conclusão que 150 equivale a um aumento percentual de 6%. Ok? E se você olhar as alternativas aí, você encontra 6% na letra B de bola. Se você não conhece o método, é aluno novo aqui no canal, se você não conhece o método,
Em breve eu falo com mais detalhes do método, ok? Bora para o próximo então? Vamos lá. Pessoal, o próximo exercício aí, ele é um exercício de sequência, né? Mais um de sequência. Só que agora, ao invés de ele me dar figuras, como ele deu a estrutura lá no exercício anterior, as quantidades de bolinhas lá nas estruturas, ele me deu uma fórmula, ele me deu aqui uma receita, né? Ele falou que ele quer números que formam uma sequência, né? Que seja montada por 2 elevado a x menos 3. Essa aqui é a receita que vai fazer com que eu crie uma sequência numérica. E aí, para você criar uma sequência numérica, entenda o seguinte. A sequência numérica, ela é formada por números um após o outro. Quantos números ele quer? Ele quer 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. O mais difícil do exercício é você lembrar, e você sabe, ou você saber, né, que na primeira posição, tá vendo esse x, a variável aqui? Esse x na primeira posição vale 1. O x da segunda posição, o x vale 2. Na terceira posição, o x vale 3. Na quarta, vale 4. E assim por diante. Na quinta, vale 5. Se tivesse mais números, na sexta valeria 6. Na sétima, valeria 7. E assim por diante. Parece que está pronto o exercício. Sim, porque agora é só fazer uma continha básica. No x igual a 1, eu coloco 1 aqui no lugar do x. Aqui. 2 elevado à primeira menos 3. E 2 elevado à primeira, o primeiro ficou meio tortinho aqui, vamos consertar. 2 elevado à primeira é 2 menos 3 dá menos 1. Então, o primeiro número que eu estou procurando aqui é menos 1. Na segunda, 2 elevado à segunda, porque na segunda posição o x é 2. 2 elevado à segunda, menos 3. 2 elevado à segunda dá 4, menos 3 dá 1. 1 agora positivo. E aí eu vou fazendo sucessivamente. Aqui, na terceira posição, 2 elevado à terceira, menos 3. E aí, pausa para respirar. Para respirar. Porque, cuidado, a gente já viu bastante aluno jogando exercício fora nesse momento, que parece ser um momento tranquilo, mas às vezes acaba dando ruim. 2 elevado à terceira, pelo amor de Deus, não é 6. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. É o número 2 sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. 2 elevado à terceira é 8, menos 3 dá 5. Então, 5 é o próximo número da nossa sequência. O quarto número é 2 elevado à quarta, menos 3. De novo, 2 elevado à quarta, por favor, não é 2 vezes 4. 2 elevado à quarta é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. E 16 menos 3 dá 13. Ok? Então, o próximo número aqui, quando x é 4, o número da sequência é 13. Só com isso já dava para achar a alternativa aí, correto? Mas vamos fazer o 2 elevado à quinta, né? Já estamos aqui mesmo. Olha lá, o 2 elevado à quinta menos 3. 2 elevado à quinta, se 2 elevado à quarta é 16, 2 elevado à quinta é 16 vezes 2. Beleza? Pegou o raciocínio? 2 elevado à quinta, então 32. 32 menos 3 dá 29. Tá aí descoberto, portanto, o último número. O último não, né? O último número que o exercício pediu. O quinto número da sequência. E se você olhar as alternativas aí que aparecem na sua tela, né? Eu tenho aí como resposta a letra D. Então, letra D, mais uma vez aí, como resposta correta do nosso exercício. O próximo exercício, a gente vai fazer uma situação problema. Bora lá ver como é que ela é? Bora lá então.
Vamos lá então, gente. Mais um exercício aí, né? Da sequência de exercícios que a gente propôs aí no vídeo, né? Esse talvez seja o que dê mais trabalho, né? É uma situação problema envolvendo algumas informações e adivinha o que eu vou fazer? Adivinha o que eu vou fazer para resolver essa situação problema? A primeira coisa que eu vou fazer. Sim, se você vem assistindo essa série de exercícios que eu tenho resolvido, você já entendeu que o Vicente acha muito, extremamente importante a retirada das informações do enunciado para melhorar o entendimento desse enunciado. Então vamos lá. O exercício diz assim, olha só. Jonatas acordou inspirado e resolveu fazer algumas atividades de sua necessidade. Foi à agência bancária e depositou 2/5 da quantia que possuía na sua carteira. Em seguida, passou a uma loja e comprou um tênis equivalente a 1/3 do valor que tinha inicialmente. Depois, passou na casa de sua mãe e lhe deu a metade do que sobrou, restando ainda em sua carteira R$200. Qual era a quantia que Jonas tinha em sua carteira ao sair de casa naquele dia? Bom, eu podia fazer esse exercício de uma série de maneiras diferentes. Tem como equacionar, tem como colocar variável, tem como montar frações, equações fracionárias, com coeficientes fracionários e tal. Mas eu quero resolver esse exercício de uma maneira em que o sétimo ano, em alunos de sétimo ano, com certeza vai entender o que eu faço. Beleza? A gente ainda não está preparado, o pessoal do sétimo ano ainda não está, o pessoal de sexto e sétimo ano ainda não está preparado para as equações. Se você consegue resolver por equação, você pode até fazer, eu vou até te desafiar agora. Você podia colocar a equação desse exercício nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em corrigir para ver se está certinha a equação montada. Beleza? Vamos fazer sem equação aqui. Jonatas acordou inspirado e resolveu fazer alguma atividade. Foi à agência bancária e depositou 2/5. Então, no banco, vamos por aqui, depósito 2/5 do valor que ele tinha. 2/5 de um total de dinheiro que eu ainda não sei quanto é. Muito bem. E aí, passou numa loja e comprou um tênis equivalente a 1/3 do que tinha inicialmente. Então, ele comprou um tênis que custou aí 1/3 do valor que ele tinha. Muito bem. Depois passou na casa da mãe e lhe deu a metade do que sobrou. Veja bem, esse que sobrou aí talvez seja o ponto principal da resolução, o ponto mais chatinho de se entender. Por quê? Porque imagine o Jonatas andando pela rua. Ele entrou no banco, fez 2/5 do dinheiro que ele tinha como depósito. Depois pegou 1/3 do valor que ele tinha inicialmente e comprou um tênis. Quando ele gastou, né, ele depositou o dinheiro e gastou com o tênis, ele deixou de ter o total de dinheiro na carteira. E aí o que sobrou, ele deu a metade para a mãe. Mas antes de saber então quanto ele deu para a mãe, eu preciso saber quanto sobrou. Pelo menos em fração. Concorda? E não é muito difícil de fazer isso. Porque se ele usou 2/5 para o depósito e 1/3 para o tênis, se eu somar essas duas frações, eu descubro o total que ele gastou nesses dois eventos. E se eu descobrir o total de infração, né, que ele gastou nesses dois eventos, o que falta para completar o todo referência é o que sobrou. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou fazer primeiramente 2/5 mais 1/3. 2/5 mais 1/3 para quê? Para descobrir o total em fração que ele gastou no depósito e no tênis. Para quê? Para descobrir depois quanto sobrou. Então aqui fazendo um MMC bem rapidinho aqui. O MMC é 15, já tiramos o MMC de 5 e 3 nesse vídeo ainda, exercício anterior. O 5 virando 15 vezes 3,
faço vezes 3 em cima, dá 6. O 3 virando 15 vezes 5, faço vezes 5 em cima, dá 5. E aí eu chego à brilhante conclusão que o Jonatas gastou 11 quinzeavos. O que é esse 11 quinzeavos? Esse 11 quinzeavos é, na verdade, o total gasto no depósito e na compra do tênis. Na compra do tênis. Ora, se ele gastou 11 quinzeavos do dinheiro que ele tinha na compra do tênis e no depósito, concorda comigo que sobrou, agora toda referência está em 15. 15 quinzeavos menos 11 quinzeavos. Portanto, 4 quinzeavos é a fração que representa o restante, a sobra. O restante, o que sobrou do dinheiro, vamos pôr aqui entre parênteses, a sobra, não é? 4 quinzeavos é a sobra. E dessa sobra, o que ele fez? Vamos voltar para o enunciado? Olha o enunciado aí. Dessa sobra, ele deu a metade para a mãe. Então, a mãe recebeu a metade de 4 quinzeavos. Como é que você faz para achar a metade? Vamos lá, a mãe dele recebeu a metade de 4 quinzeavos. 4 quinzeavos, metade de 4 quinzeavos é só fazer 4 quinzeavos dividido por 2. Sim ou não? Faz sentido? 4 quinzeavos. Eu quero a metade dividido por 2. Tanto faz, fração, número, dinheiro, número decimal. Toda vez que eu quero a metade, a gente divide por 2. E aí eu sei fazer divisão de fração. Sim, né? A gente sabe que não tem nada embaixo, tem 1. E aí eu vou copiar a primeira, 4 quinzeavos, e vou multiplicar pela segunda fração invertida. Se aqui é 2 sobre 1, eu vou multiplicar por 1 sobre 2. E aí, você pode multiplicar e simplificar no final, ou eu já posso ver o 4 com o 2 aqui, ó. Né? O 2 fica 1, o 4 fica 2, e chego à brilhante conclusão que a mãe recebeu 2 quinzeavos. Então, 2 quinzeavos é o que a mãe recebeu. A mãe do Jonatas recebeu. É a fração, né? A fração que equivale o quanto a mãe do Jonatas recebeu. Ora, se ela recebeu 2 quinzeavos, 2 partes de 15, das 4 que tinha sobrado, isso quer dizer que se eu fizer 4 quinzeavos menos os 2 quinzeavos que ele deu para a mãe, restou para ele, o denominador aqui é igual, restou para ele 2 quinzeavos na carteira. Então, 2 quinzeavos também é a fração que representa a sobra na carteira. A sobra na carteira. E eu sei quanto é. O enunciado falou quanto é a sobra na carteira. Em dinheiro, né? O enunciado fala que sobrou na carteira R$200. Isso quer dizer que 2 quinzeavos equivale a R$200. Olha, se 2 partes equivale a R$200, uma parte só, uma parte de 15, equivale a R$100. Faz sentido? Se eu tenho o dinheiro do Jonathan está dividido em 15 partes, e dessas 15, 2 é 200, isso significa que uma partezinha é 100. Portanto, o total 15 quinzeavos, as 15 partes
que ele tinha inicialmente na carteira é 15 vezes 100. 15 vezes 100. E aí a gente chega à brilhante conclusão que o Jonatas tinha na carteira R$1.500 quando saiu de casa. Ok? E aí não tem alternativa, mas o valor que ele tinha na carteira ao sair de casa era R$1.500. Então você começa a perceber que não é difícil, mas existe uma cronologia no que a gente fez. Ele saiu, fez o depósito, fez o tênis e comprou o tênis. Eu juntei as duas frações e descobri a fração do total que ele gastou nesses dois lugares. Quanto sobrou? Sobrou 4/15. Muito bem, desta fração que sobrou, ele deu a metade para a mãe. Então eu dividi por 2. E aí, dividindo por 2, eu descobri que das 4 partes, 2 foi para a mãe. Ora, se das 4 partes, 2 foi para a mãe, ele ficou com 2. E 2 partes equivale a R$200. Se 2 partes equivale a 200, uma parte equivale a 100. As 15 partes, que é o total que ele tinha na carteira antes de sair de casa, equivale a 1.500. Tá aí, resposta do nosso exercício. Bora lá para o último exercício da série? Vamos lá, gente? Bora lá, então. Bora lá, então, gente, para o nosso último exercício da série aí? Vamos lá, então. Nós temos aí 2 exercícios. Na verdade, esse exercício está dividido em 2 partes, né? Nós temos que completar aí, conforme está aí no nosso enunciado, 2 igualdades. Então, letra A. Menos 2/3, menos 2/3, mais alguma coisa. Isso aqui resulta em 7/8. Parece que você já viu isso aqui no começo do vídeo, né? Determinar um número que está faltando, né? É que esse aqui tem um grau de dificuldade um pouquinho maior. Então a gente vai analisar aqui esse outro exercício, parece ser o mesmo, mas o grau de dificuldade é um pouquinho maior. Então, olha aqui, na letra B, nós temos alguma coisa vezes 0,7, sendo igual aí a 7/3. Bom, vamos pensar como a gente pensou lá no primeiro exercício. Por quê? Porque o grau de dificuldade é um pouquinho maior por conta dos números. Temos fração, temos número negativo, então o grau de dificuldade aumenta um pouquinho. Mas o jeito de pensar é o mesmo, o raciocínio é o mesmo, não muda nada. E aí eu não sei se você lembra, mas eu disse para você que quando a gente está procurando um número que falta em uma conta, o grande segredo, a grande dica, ou é você usar a propriedade, ou lembrar do que o Vicente fala nas aulas. E o Vicente fala o seguinte, que quando eu tenho dificuldade de entender ou de guardar a propriedade, basta eu criar uma conta que eu saiba fazer de cabeça. Olha aqui, se eu fizer, aqui eu não sei a segunda parcela. Então, se eu não sei a segunda parcela, vamos supor que eu queira 2 mais alguma coisa seja igual a 5. Repare que eu usei os mesmos números lá do primeiro exercício. Bom, 2 mais quanto que é 5? Obviamente, é 3. Mas o que eu fiz para chegar a essa conclusão? Qual operação matemática eu fiz instantaneamente, de cabeça, mentalmente, para me chegar à conclusão que era 3? Eu peguei esse 5 e fiz menos 2. Ah, isso quer dizer, então, que se eu pegar a minha resposta e subtrair de uma parcela, eu encontro a outra parcela. Isso, exatamente isso. Então, eu vou pegar a minha resposta, que nesse caso é 7/8, e vou subtrair da minha primeira parcela, que é menos 2/3. E aí, um cuidado extremo. Então, vou pagar aqui, porque isso aqui já cumpriu a missão dele,
de determinar que conta eu vou fazer, e aí eu vou prestar atenção em um outro detalhe que bastante gente deixa passar desapercebido. Veja, eu vou fazer a resposta menos a parcela, só que uma das parcelas é negativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 7/8 menos a primeira parcela, que é negativa. E se ela é negativa, eu vou ter o cuidado, a generosidade de colocar um parênteses. Esse menos é dessa operação, da operação inversa. Esse menos é da parcela. Se você não tem esse cuidado na hora da montagem, esquece, porque daí você vai fazer 7/8 menos 2/3, obviamente não vai chegar na resposta. Porque aqui, quando a gente tem um sinal de menos na frente de um parênteses, a gente sabe que a gente precisa fazer o oposto do número. Eu preciso trocar esse sinal. Aqui é negativo, vai ficar positivo. O oposto de menos 2/3 é mais 2/3. Então, aqui na resolução, eu vou fazer 7/8 mais 2/3. E 7/8 mais 2/3, os denominadores são diferentes. E se eles são diferentes, eu preciso do tal do MMC. O MMC entre 8 e 3. Repare que eles são primos entre si. E se eles são primos entre si, não lembro que é primo entre si? Olha aí no começo do vídeo, no teto aí do vídeo, tá aparecendo um vídeo aí que fala sobre números primos. E depois eu falo também sobre primos entre si, né? Portanto, números primos entre si, o MMC é o produto entre eles. Muito bem. O MMC então é 24. Vicente, mas eu não lembro. Posso tirar o MMC? Claro, faz o MMC aqui do lado, vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei aqui, que é 24. E aí o 8 virando 24 vezes, faço vezes 3 em cima também. Aqui dá 21. O 3 virando 24 é vezes 8. Faço vezes 8 em cima, dá 16. E aí, eu mantenho o de baixo, que é 24. E em cima eu somo, né? 21 mais 16 dá 37. Então tá aqui a resposta do número que somado com menos 2/3 dá 7/8. Deixei do jeito que tá, não tem como reduzir, ela fica do jeito que tá. E o outro, mesma coisa, igualzinho. Olha só, a gente faz aí um número que vezes 2 dá 10. Que número que vezes 2 dá 10? 5. Mas por que dá 5? É aí que você tem que pensar, é aí, nesse nível que eu quero que você chegue, né? Por que dá 5? Não é a resposta simples pela resposta, é o porquê. E aí, respondendo essa pergunta, você descobre a operação. É 5 porque é 10 dividido por 2. Ora, se é 10 dividido por 2 dá 5, a resposta dividido por um dos fatores dá o outro fator, aqui vai funcionar também. Eu vou pegar os 7/3 e vou dividir por 0,7. E aí eu chego na resposta que eu estou procurando. Isso aqui eu já não preciso mais. E aí eu tenho a conta montada, 7/3 dividido por 0,7. Não tem sinal, se tivesse sinal, eu ia colocar parênteses. Mas não tem sinal, dá para fazer sem o parênteses. Muito bem, de novo, uma fração dividida por um número decimal. Teríamos, lembra? 2 caminhos. Eu posso fazer esse número virar decimal, divido por esse. O problema é que aqui já vai dar dízimo, lembra? Vai dar dízimo, nós fizemos essa conta no começo do vídeo, né? Então eu preciso fazer isso aqui virar fração. Então vai lá, 7/3 dividido 7, 0,7 é o 7 em cima, como só tem uma casa decimal aqui, fica 10 embaixo. Então é 7/3 dividido por 7/10. Divisão de fração. Copio a primeira e multiplico pela segunda invertida, 10/7. Posso multiplicar e simplificar no final, ou já
aqui dá 1, aqui dá 1, e aí eu tenho a resposta 10 terços. Portanto, o número que multiplicado por 0,7, que dá 7 terços, é 10 terços. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela presença aí até o final do vídeo. Queria pedir para deixar o like aí no vídeo, isso fortalece o canal. Se você não faz parte aí do nosso grupo ainda, faça parte do nosso grupo, se inscreve no canal, deixa seu like também, né? Porque se inscrevendo no canal e acionando o sininho, você acaba recebendo as notificações dos próximos exercícios que a gente vai fazer aí. Bem-vindo novidade por aí, beleza? Agradeço mais uma vez, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço, gente. Tchau, tchau.